Muito bem, seja bem-vindo, obrigado por acessar o nosso canal. A palavra de hoje baseia-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 8, que diz assim: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher e lhes disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Palavras do Senhor, conforme registro no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. O tema da nossa reflexão para este momento é necromancia não. Ao ler o primeiro livro de Samuel, neste capítulo 28, do 7 ao 20, é possível ficar surpreso e confuso ao mesmo tempo. Pois como poderia o profeta Samuel ser trazido de volta à vida por uma feiticeira e falar com Saul? Há pelo menos 3 interpretações desse encontro de Saul com a médium e a necromancia. Primeiro, é dito que foi um conto, um embuste, foi tudo um teatro. Segundo, Deus, na sua soberania, permitiu que Samuel aparecesse aqui. Terceiro, de fato, apareceu um falso Samuel e foi um engano das trevas naquele contexto. A verdade, no entanto, é detectada nos detalhes do texto. Por isso é sempre importante, ao ler a palavra de Deus, estar devidamente atento. Não é o profeta Samuel que fala com Saul nesse capítulo, mas sim um demônio que se disfarçou e falou palavras para atormentá-lo. Diz o texto: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. O espírito maligno disfarça-se de Samuel para enganar a Saul e atormentá-lo. O versículo 20 deixa isso muito claro. Este espírito poderia ser muito bem o mesmo que Deus havia permitido atormentá-lo antes, conforme o capítulo 16 desse mesmo livro, primeiro livro de Samuel, tá? O que intriga a muitos é que, a partir do versículo 16, este espírito fala exatamente como se fosse o próprio profeta Samuel, o que fez os estudiosos divergirem sobre se era Samuel mesmo. Por isso que precisamos prestar atenção aos detalhes. Primeiro, o espírito disfarçado de Samuel fala a Saul somente coisas que Saul já sabia. Nada de novo é dito naquele momento, conforme os versículos 17 ao 19 do nosso texto básico desta reflexão. O demônio fala a Saul no versículo 19, dizendo que amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Ora, não há dúvida quanto à salvação eterna do profeta Samuel, mas muitas dúvidas quanto à salvação de Saul, pois todo o contexto nos indica que o mesmo Saul não foi para o mesmo lugar que estava Samuel, o profeta, após a sua morte. Como ele poderia estar com Samuel depois de morrer? Isto é uma mentira que está sendo dita a Saul, algo para enganá-lo. Além de ter feito coisas abomináveis aos olhos do Senhor, consultando um médium, tirou a sua própria vida, coisas que são totalmente reprovadas nas Sagradas Escrituras. Tudo isso nos mostra que os súditos de Satanás são especialistas em imitação, engano e mentira. E se você não prestar atenção, vigiando e mantendo o foco em Jesus, na sua palavra, é possível ser enganado também de alguma forma
O diabo se utiliza da própria palavra muitas vezes para enganar. Tudo está devidamente explicado no contexto. Aqui nesse capítulo 28, em volta da cena desse encontro, mostra claramente que o profeta Samuel não voltou dos mortos e, portanto, não foi ele quem falou a Saul em 1 Samuel capítulo 28. Consideremos o seguinte, acerca das profecias do falso Samuel. Primeiro, a Bíblia mostra que Saul não morreu no dia que havia sido dito pelo suposto Samuel. Versículo 19. Aí você vai olhar o capítulo 29, versículo 11, capítulo 30, versículo 1, o 31 e o 2, você vai perceber que não foi no outro dia que Saul morreu. Segundo, Saul não foi morto pelos filisteus, mas ele próprio tirou a sua vida, conforme o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo de número 4. Terceiro, não foram todos os filhos de Saul que foram mortos, como havia dito o falso Samuel. Apenas 3 foram mortos: Jonatas, Abinadab e Malquissua. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo de número 2. Quarto lugar, se Saul iria para onde estava Samuel, como foi invocada a presença de Samuel, Quando foi invocada a presença de Samuel, ele deveria ter vindo de cima e não de baixo. Isso é muito curioso, porque pelo entendimento bíblico, os céus estão acima de nós e o inferno abaixo de nós. Não é curioso? Então, quando aparece o suposto Samuel, ele aparece de baixo. De onde será que esse Samuel estava vindo? Se fosse o verdadeiro, nós sabemos de fato de onde ele viria. Ok? Então, minha gente, prestem atenção. A invocação dos mortos é uma das práticas que é utilizada pelo diabo para enganar as pessoas. Quantas vezes você já foi tentado a buscar este conhecimento acerca de pessoas da sua família que partiram para a eternidade e por alguma razão a saudade ser tão grande, você buscou em algum lugar essa prática mediúnica ou uma orientação para que soubesse acerca daquele parente o qual você muito desejava saber do seu estado. Essas coisas são reprovadas na palavra de Deus. A invocação aos mortos, denominada de necromancia. Diga não à necromancia. Creia que a nossa vida para a eternidade define-se enquanto nós estamos caminhando esta caminhada, pois nossa alma volta para Deus que o deu, e o nosso corpo que é pó volta ao pó que o deu. Do barro nós fomos formados, para o barro nós retornaremos fisicamente. A nossa alma, o nosso espírito volta para Deus, e nós, ou todos os que morreram antes da vinda de Cristo, eles só sairão de onde estão, da presença de Deus, para o grande dia, o dia da ressurreição dos mortos, para assim assumirem o corpo glorificado, prometido nas Sagradas Escrituras. Seremos, de fato, ressuscitados juntamente com Cristo, nas alturas estaremos para a definição, ou melhor, para o momento final da glorificação e da entrada na real presença de Deus, estado
de eternidade, adorando, glorificando a Deus, corpos glorificados na presença do Eterno. Que Ele nos ajude, nos perdoe os maus pensamentos e nos dê graça em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Compartilhe esta mensagem, se inscreva no nosso canal, se possível, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima oportunidade.